tem muitas partes legais no meu trabalho. Acho que uma das mais legais é que eu posso colocar praticamente qualquer TV na minha parede que eu quiser. E essa é tipo a melhor parte do trabalho. Eu tirei da minha casa, da minha TV principal, uma OLED que estava perfeita e troquei por uma mini LED. E era uma TCL X11L. Se você viu essa análise, eu vou deixar o link. E eu sei como isso soa. Tem um canto inteiro do YouTube que basicamente vai me chamar de idiota por essa escolha. Abrir mão da perfeição autoemissiva por uma retroiluminação. Trocando o rei, nas palavras deles, por uma tecnologia inferior com um nome novo estampado. Então, por que eu fiz isso? OLED versus Mini LED em 2026. A comparação real. E não estou falando isso de uma perspectiva de showroom. Eu vivi com um ótimo OLED na minha parede por anos. Minha TV principal todos os dias. E eu queria viver com o melhor Mini LED do mesmo jeito na minha própria casa. Não é em uma semana com uma unidade de review que dá para saber se a ideia de que OLED sempre vence ainda é válida. Qual delas vence e qual delas vence para você são duas perguntas bem diferentes. Eu vou tentar responder as duas. Então, eu quero começar com OLED porque OLED ainda é, obviamente, a imagem de melhor qualidade que você pode comprar. E eu quero deixar isso registrado antes que os comentários comecem a me chamar, sei lá, provavelmente de tudo quanto é nome. OLED é simples, do melhor jeito possível. Cada pixel emite sua própria luz. Não há luz de fundo por trás, nem zonas fazendo cálculos para decidir o que está escuro, qual pixel precisa ficar preto. Ele desliga completamente em nível de pixel. Os pretos perfeitos vêm disso, pois estão desligados. O contraste infinito é real e combina com a moldura da maioria das TVs. A imagem parece flutuar no ar. Não há preocupação com blooming, aquele halo brilhante em objetos claros sobre fundo escuro, já que não há luz de fundo para brilhar. E aquela velha reclamação de que OLEDs, e eu mesmo já disse isso antes, de que OLEDs são muito fracos para um ambiente claro, na maioria dos casos, isso já era. Essas telas agora ficam bem brilhantes. O LG G6 deste ano usa o novo painel Tandem da LG e atinge 2.400 nits nos destaques, com picos chegando a 3.000 nits em pequenas áreas brilhantes. O Samsung S95H está cerca de 35% mais brilhante do que o S95F do ano passado, e aquele S95F já era absurdamente brilhante. Coloque um desses em uma sala com janelas e ficará tranquilo. Os ângulos de visão continuam imbatíveis. Coloque um desses de lado no chão e assista da cozinha enquanto lava a louça. A imagem segue perfeita. Para quem joga, especialmente competitivo, o OLED ainda é imbatível. Resposta instantânea, baixo input lag, sem borrões. Para ter OLED por um preço que não dói no bolso, você acaba abrindo mão de algumas coisas. Tamanho, ano do modelo, brilho, alguma coisa. Uma dessas coisas você está abrindo mão para pagar mais barato. Os painéis mais novos, que corrigem até os últimos pontos fracos, são também os mais caros. Aqui está onde eu investiria em OLED, considerando diferentes preços. O LG B5 é a opção mais econômica e com melhor custo-benefício. E eu já vi o modelo de 55 polegadas cair para menos de $800 às vezes. Eu acho que essa frase nem poderia ter sido escrita alguns anos atrás sem dar risada. Com um investimento maior, você acessa a linha C da LG, que geralmente recomendo. O C6 já está à venda, mas o C5 do ano passado também é uma boa opção. Eu já vi as 65 polegadas desse modelo por cerca de $1.200. É sensacional. Também devo dizer que todas essas TVs que vou mencionar estão na descrição aqui embaixo. A linha C permite que você aproveite ao máximo a experiência de um modelo topo de linha sem as dores de cabeça de um flagship. E é por isso que tem sido a resposta padrão há anos. Um modelo ainda mais brilhante que esse é o LG G5, o topo de linha do ano passado. Esse você pode encontrar por cerca de $1.800 por uma de 65 polegadas, o que é um negócio incrível. E agora que o G6 foi lançado, os preços do G5 só vão melhorar. Então, quanto mais você puder esperar, melhor será o preço que você vai conseguir. Do lado da Samsung, há muitas opções boas. E tem a S95F, a QD OLED topo de linha, e eu adoro. Se estiver no seu orçamento, compre. As cores são absurdas, você não vai se arrepender. Mas o que ninguém fala o suficiente é do seu irmão menor, o S90F, na verdade, é a mesma mágica QD OLED, basicamente com desconto. Eu acho que ele é muito subestimado. A Sony também tem algumas boas opções. A Sony Bravia 8 Mark II é a escolha dos nerds de processamento
e sempre atrai o pessoal do cinema. Existem muitas opções OLED. Existem outras opções que não mencionei, mas isso cobre as 3 principais marcas. Então isso é OLED. Deixa eu te contar por que eu passei direto por tudo isso para a minha própria sala de estar. Mini LED e LCD. Eu quero dar uma valorizada. Há um painel atrás do outro com luz de fundo. Em vez de poucas luzes grandes, há milhares de pequenas agrupadas em zonas de escurecimento. Quanto mais zonas, mais precisa a TV pode ser ao iluminar uma área e escurecer outra. Não é perfeito em nível de pixel. Não tem como ser. A luz de uma zona de LED sempre vaza para a próxima. Isso é ciência. É física, mas os bons mini LEDs de 2026 ficaram tão incrivelmente bons em esconder isso. Só dá para notar a diferença colocando uma ao lado da OLED em um ambiente totalmente escuro. Em troca, você ganha um brilho que as OLEDs ainda não atingem. Não é só pequenos destaques brilhando, é a tela inteira. O brilho em tela cheia em um mini LED de alto nível supera facilmente o OLED. E isso importa muito mais do que as pessoas imaginam. E apesar de a OLED, como eu disse, agora ficar bem brilhante. Sala clara, janelas grandes, sol entrando no sábado às 16h e o mini LED simplesmente passa por cima disso. O HDR fica mais intenso e você nunca precisa se preocupar com burn-in, o que nem é uma grande preocupação para o OLED. Aí tem a questão do tamanho, que eu acho que é um motivo silencioso pelo qual o mini LED continua dominando muitas salas de estar. Eu acho que muita gente quer uma tela maior agora. Ao optar por tamanhos grandes, o mini LED oferece mais custo-benefício. Você pode comprar um mini LED de 98 polegadas que rivaliza com muitos OLEDs e custa bem menos que um OLED de 97 polegadas. Não é uma disputa equilibrada nesse caso. Então aqui está minha lista de mini LED. Se dinheiro não for problema e você quiser o melhor, provavelmente o Sony Bravia 9. Ele é o principal mini LED atualmente e tem um controle de contraste impressionante para um LCD. Em ambientes escuros, se aproxima muito de um OLED. Você provavelmente vai forçar os olhos para notar a diferença. É o único aparelho que, na minha opinião, pode até fazer puristas do OLED reconsiderarem. Se você quiser algo mais em conta, a linha QM da TCL é a escolha certa, sem dúvida. O QM6K, o QM7K, o QM8K, que vão desde uma ótima oferta até algo realmente premium. Mas quero deixar claro, normalmente o QM7K é o que vale a pena comprar, porque depois dele você já está pagando o preço de topo de linha por coisas que eu acho que a maioria das pessoas nem vai perceber. E se você quiser algo novo, tem o SQD Mini LED, como o TCL X11L que está na minha parede agora, mas também com versões mais básicas. Você não precisa escolher o X11L, o QM8L, o QM7L, ambos são bons demais pelo preço. E ainda tem a Hisense também. O 8QG agora é um que eu recomendo para muita gente quando eles têm uma sala muito iluminada, tipo muito mesmo. Estamos falando de mais de 5.000 nits, a cor é excelente por um preço muito razoável. E se você só quer a melhor imagem pelo menor preço, é o mais difícil de contestar de toda a lista. Os brinquedos novos e brilhantes, o mini LED RGB, os painéis SQD que eu tenho na minha parede em casa, é tipo todo mundo na SES, eu incluso, fica maluco. O Hisense, o R9, os novos modelos RGB da Samsung e da LG. Como eu disse, o X11L, e sim, é uma tecnologia muito legal. Cores mais ricas, mais brilho, chegando perto daquele espaço de cor BT 2020 completo que as fichas técnicas adoram. Mas, sendo sincero, por enquanto está caro demais. É a primeira geração. E para a maioria das pessoas, o salto em relação a um mini LED muito bom ou um ótimo OLED provavelmente ainda não vale o preço de ser um dos primeiros a adotar, o que eu digo com a ironia de já ter um desses em casa. Todos estão atentos à novidade, o que faz com que tecnologias comprovadas como LEDs e mini LEDs tenham o melhor custo-benefício de sempre. Então, se eu puder resumir tudo isso de forma simples, vá de OLED. Se você assiste filmes à noite, pode apagar as luzes do seu quarto e tem pessoas sentadas nas laterais. O mais importante para você são os níveis de preto e o visual limpo e cinematográfico, especialmente em TVs OLED entre 55 e 77 polegadas, se conseguir um modelo topo de linha em promoção. A escolha é sua. A decisão é sua, mas OLED deveria ser a escolha nesse caso. Mini LED é a sua TV se você tem um ambiente muito claro, assiste muitos esportes e coisas durante o dia. Você quer algo gigantesco sem precisar fazer um empréstimo? Prefere não se preocupar com burn-in.
e quero o máximo de qualidade possível sem pagar o preço de um OLED topo de linha. Quando falo isso em voz alta, provavelmente descrevo a maioria das salas de estar e famílias. Quando troquei minha OLED por uma TV de LED, não foi porque deixei de acreditar que o OLED tem a melhor qualidade de imagem disponível. Porque vivi anos com OLED e queria ver na minha parede, não na loja, se ainda era verdade que OLED sempre vence, não importa o quê. No meu cômodo, claro, isso não aconteceu. Após meses não senti falta. Mas esse é um cômodo, esse sou eu. Mas acho que essa discussão não está mais resolvida como antes por outro motivo. Eu tinha uma OLED impecável na parede, o tipo de TV que os puristas dizem para nunca trocar. Tirei ela de propósito para instalar uma LED, sabendo o que estava perdendo, pois era o melhor para meu cômodo. Melhor do mundo? Não, mas a melhor TV para mim? Com certeza. LED e mini LED em 2026 são bons demais, brilhantes demais e uma escolha inteligente demais para continuar tratando como se fosse a opção barata. O LED ainda é o melhor, mas para a maioria isso já não é tão importante.